Elucidação geral. Continuando a falar sobre a introdução de um sermão, no vídeo anterior eu expliquei o storytelling. Logo depois do storytelling, da leitura do texto bíblico, vem a elucidação geral, que consiste em uma breve explanação do contexto. Quando você estuda vários comentários bíblicos, realiza uma exegese para entender melhor as palavras do texto e tudo mais, você consegue reunir muitas informações acerca do contexto. É para usar tudo? Não. Por isso eu sempre indico fazer a introdução depois do sermão pronto. É mais fácil para procurar uma história que seja relevante e condizente com todo o sermão para o storytelling. É também melhor, porque o sermão pronto vai guiar o que você precisa elucidar sobre o contexto nesse momento da introdução. A elucidação geral precisa dar apenas as informações necessárias para o ouvinte compreender os pontos que você abordará no sermão. De toda a sua pesquisa, procure então as informações importantes para dar maior clareza ao que será exposto. Lembrando que em cada ponto do sermão expositivo há a elucidação específica dos versículos expostos em cada ponto. Então, a elucidação geral na introdução deve ser apenas uma breve explicação sobre o contexto original. Pode ser alguma informação relevante sobre o autor do livro, ou problema social, político, econômico da época. Vamos aos exemplos. Um exemplo, então, de uma exposição de 1 Coríntios 10. A elucidação geral pode ser: nesse capítulo, Paulo está dando algumas orientações aos coríntios sobre o problema do consumo de carne que era oferecida aos ídolos. Os irmãos da igreja de Corinto estavam se considerando muito fortes espiritualmente devido ao conhecimento que tinham do evangelho, ensinados por ninguém menos que o apóstolo Paulo. E eles estavam excedendo no quesito liberdade cristã. O apóstolo Paulo vai então adverti-los do perigo de confiar muito em si mesmo e recorre ao ensino do Antigo Testamento para mostrar o que pode acontecer com os que foram grandemente abençoados por Deus e mesmo assim caíram por causa de pecados que Paulo vai alertar aqui. A história do Antigo Testamento a qual Paulo recorre é o Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, as bênçãos que receberam, os erros que cometeram e as consequências desses erros. Foi feita uma elucidação geral. Vamos dar mais um exemplo. Digamos que eu vou expor o capítulo 5 do livro de Tiago. E o tema da pregação é a unidade da igreja em tempos difíceis. Por exemplo, a elucidação geral pode ser: a carta de Tiago, irmão do Senhor, foi escrita em um tempo de perseguição e opressão econômica e a igreja estava sucumbindo a essa pressão. Há duas reações possíveis diante de pressões extremas: se unir para fortalecimento mútuo ou fazer concessões ao mundo e cair em divisões. É claro que Tiago queria a primeira opção, mas o que estava acontecendo era a segunda. Tiago se utiliza dos ensinamentos de Jesus e os aplica aos problemas que a igreja estava enfrentando, o que torna essa carta um modelo para que a igreja moderna também aplique esses ensinos aos seus problemas atuais, que não são tão diferentes. Foi feita a elucidação geral. No próximo vídeo eu vou falar sobre o próximo passo após a elucidação geral, que é a proposição. Então te espero no próximo vídeo.